Ok, arianos, eu comecei o vídeo de vocês e o formato que eu tinha colocado estava errado. E aí, como eu já estava entrando para a quarta carta que eu me toquei, falei, tá o formato errado. Bom, de qualquer jeito aqui, eu não vou reabrir porque a energia que tá aqui tá muito boa, tá? Então eu vou continuar aqui da onde eu me toquei sobre o formato, porque a primeira carta que saiu para vocês aqui é uma carta muito boa. 888, eu sou abundante. Eu vou reler a mensagem aqui, deixa eu tirar do foco aqui. Enquanto você foca em tudo de maravilhoso que existe à sua volta, você está limpando um caminho para uma energia mais positiva que vai aflorar em todas as áreas da sua vida e criando um lugar mais abundante. Eu sou abundante, 888. O 8 é um número que já faz referência à abundância e quando ele está vezes 3, a coisa aqui tá muito boa, tá? Arianos. Então, tem muita coisa boa querendo acontecer aqui para vocês. Existe um potencial aqui de uma parceria que pode ser uma parceria a nível de relacionamento aqui, casamento, porque essa carta faz referência a casamento. A carta que estava no fundo do maço era com uma mulher mais velha, uma energia com uma mulher mais velha aí. E com essa carta de parceria e de casamento, a gente pode estar falando até de energia masculino e feminino aí, tá? Alinhamento, pode ser, porque nem sempre o casamento é casar com outro indivíduo, nem todo mundo que está assistindo, nem todo ariano quer casar. Então, às vezes, pode ser um casamento do seu masculino com o seu feminino, a dualidade da energia masculina e feminina que nós todos carregamos, tá? Com a energia da lua aqui, é para você anotar as suas intuições. Ok, vamos lá. Com a lição aqui, photograph. Bom, com a lição aqui, você está olhando fotos, né? E sentindo falta de alguém. Você pode estar sentindo falta de você do passado aqui, uma energia de nostalgia e querendo fazer novas memórias. Ok. Ok. Bom, e aí, arianos, o que nós temos aqui? Comunicação difícil aqui, Ariana. Tá querendo falar, não tá querendo mostrar as coisas, Agora faz sentido, por que não? Ok, arianos. Tem a ver com a alquimização e os seus mentores aqui, Áries. Fundo do maço ali. Arianos, vamos lá. Energia da semana. Lembrar sempre, tá? O pessoal que vem novo aí no canal. Depende de vários fatores. Se for a sua história, receba. Se não for a sua história, não é a sua história. Não tenta encaixar o que não lhe cabe para você não cocriar coisas negativas no seu caminho, tá? Aqui o que nós temos para a semana, né, que você vai estar entendendo, é que aqui, tá? Existe abundância no seu caminho, só que qual que é o problema aqui? Existiu as situações do passado aqui com mudança e coragem invertida e propósito e North Node e o Cosmic invertido. No passado as coisas não aconteceram para você do jeito que você gostaria e provavelmente você vai entender isso no agora, nessa semana. Lembrando, nessa semana, para quem tá nessa energia, para quem já está alinhado com o crescimento. Se é a primeira vez que você vem pro canal, isso daqui não vai desenvolver para você agora. Pode se desenvolver até 6 meses.
vai depender de linha de tempo, coisa que eu já expliquei milhões de vezes e eu não vou aprofundar hoje, tá bom? Então aqui pode ser uma situação onde essa semana você entenda, Áries, que o seu passado aqui, as coisas não foram abundantes, não aconteceram do jeito que você queria aqui, porque você não estava no seu propósito, porque você não tinha coragem de viver do seu propósito. Porque como saiu o 888, o seu propósito é um propósito abundante. Só que o que você tem que levar em consideração quando a gente faz um contrato para reencarnação, a gente faz um contrato de viver aquilo ali. E existem contratos que são fichinha, né? Maravilhosos. Agora existem contratos que são pesados, né? Existem contratos que são dolorosos e existem contratos que até você entrar nele, você tem que passar por um processo de depuração. E processo de depuração para as pessoas que acham que é só entrar no espiritual e eu vou ganhar dinheiro, não é. O espiritual vai te testar antes de te colocar no seu propósito cósmico para ver se você está alinhado para trabalhar aquilo ali. Quando eu falo num propósito cósmico, gente, tem a ver com o contrato que você veio. Aqui o seu propósito, né, o seu North Node é um propósito cósmico que você provavelmente não quis fazer, por vergonha, sei lá, cada pessoa tem um processo. Vamos lá, eu vou me tomar como exemplo, como eu sempre faço. Eu, no meu processo de trabalho espiritual, eu estou preparada há mais de 15 anos e eu não quis trabalhar, né, porque foi numa época que eu tinha perdido pessoas importantes na minha vida e eu não queria entrar nisso. Já estava num processo muito difícil de lidar com perca de pessoas que eu amava, que tinham falecido, pessoas que eu amava que escolheram outras pessoas, situações assim que machucam a gente. E já estava no fundo do poço. Mas era um fundo do poço que era uma nova energia. Era para eu ter trabalhado com o espiritual desde aquela época e eu escolhi não. E aí eu fiquei, 10 anos peregrinando por uma vida dificílima, porque aí o espiritual, quando você aceita trabalhar com o espiritual, a abundância vem. Quando você faz o contrário, por medo, por não ter confiança, por não se achar suficiente, aí o espiritual te deixa ficar no zero para você descobrir que existe mais do que o seu van ego. Então aqui tem essa mentalidade. Então no passado aqui, Ariano, talvez você tenha tido medo de ir atrás do que era a sua energia cósmica aqui, o seu processo de evolução. E essa semana você vai estar entendendo aqui que talvez, né, você aqui com essa energia tem a ver com o fato de que você não conseguia fechar ciclos, mudar e completar ciclos. E aqui pode ser um ciclo onde ou você, tá? Era um ciclo de casamento com alguém, tá, Ariano? Ou um ciclo ciclo que deveria ter sido fechado e completo com alguém com uma energia masculina. A energia aqui da divindade masculina, quando ela está invertida, a gente está falando de alguém que tem uma energia masculina distorcida. E aí o que é? Vamos lá, eu sempre explico assim, naipe para as pessoas entenderem. Quando a gente fala da divindade masculina ou da divindade feminina, a gente tem que lembrar que, levando em consideração a energia masculina e feminina, todos nós temos. Às vezes uma mulher pode estar numa energia de divindade masculina porque está numa energia mais de ir atrás, buscar, ser autossuficiente. A gente tem que lembrar que todas as vezes que uma mulher é forçada a tomar conta de si, ela entra numa energia mais masculina porque ela não depende de ninguém. E aí, quando entra num relacionamento, aí ela, dependendo da energia masculina, o homem que ela escolher para viver, ou ela volta para a energia feminina dela, quando ela se sente segura ou não. Então, aqui tem um quê de que ou você lidou com alguém que tinha uma energia distorcida, entrou num relacionamento com alguém com uma energia distorcida, que você não conseguia completar os círculos e fechar isso aqui, ou um homem lidando com uma mulher de uma energia masculina distorcida e esse homem com uma energia distorcida feminina. Porque a gente tem que lembrar que, por exemplo, você pode estar numa energia masculina. Eu, Lilian Rodrigues, trabalho com uma energia mais masculina, porque eu sou uma mulher solteira,
tô tendo que lidar com um negócio no agora e, entre aspas, eu tenho animais para tomar conta. Então, são como se fossem meus filhos. Eu tenho que ir atrás do trabalho. Eu não tenho ninguém para depender. Então, eu trabalho com uma energia masculina. Quando você tá numa energia masculina distorcida, você, primeiro de tudo, você não consegue fazer essa energia ser bem utilizada. Essa energia é utilizada muito mais para briga, é utilizada para criar conflitos do que para utilizar essa energia focada para alcançar o dinheiro. E aqui pode ser uma mulher nessa energia distorcida, tanto quanto pode ser um homem que tudo arranja confusão, que tudo vira ladainha grande, que quer bater em todo mundo. Essas energias aqui que às vezes se acham os homens, os machos, literalmente macho, né? Porque homem tem uma energia de... Quando a gente fala na divindade masculina, no posicionamento certo, é um homem que vem para a vida de uma mulher para, entre aspas, fazer ela ter confiança para entrar numa energia feminina, né? E não é de submissão, porque eu odeio essa palavra submissão, mas é de aceitação, né? De que eu vou viver na minha energia feminina porque eu encontrei um homem que se encaixa para ser o responsável pela tarefa do que é uma energia masculina. Mesmo levando em conta que hoje em dia os homens estão todos assim, que essa energia. Mas por quê? Porque muitas de nós, mulheres com energia feminina, estamos com energia feminina zerada e com muita energia masculina. Então aqui tem a ver, tá? Às vezes de um homem tá num relacionamento onde ele é a mulher e a mulher é o homem. Entendeu? Tem muito isso. Tem a ver com feminismo? Tem a ver com feminismo, mas tem a ver também com o fato dos homens terem se acomodado. Tá? Porque é muito fácil falar, a mulherada, eu entendo o lado da mulherada também, que com a energia de feminismo quer alcançar o lugar equivalente ao homem. Só que a energia masculina, ela tem um propósito e a energia feminina tem um propósito também. A energia feminina, ela consegue as coisas sem precisar dar murro em ponta de faca. Quando você precisa dar murro em ponta de faca ou defender dando murro, você está numa energia masculina. E se você precisa dar murro do nada, quando não precisa, você está numa energia masculina distorcida. Tá? Então, essa energia que está aqui. Ou se você estava num casamento, esse casamento aqui você não conseguiu fechar ciclo e essa pessoa e essa situação, você vai descobrir essa semana que esse indivíduo, essa situação é distorcida e por conta disso você não conseguiu no passado entrar no seu alinhamento para viver o que você veio viver aqui. E levando em consideração que você tem que seguir a sua intuição, aqui pode ser, tá? Você, o seu lado da história ou o lado da pessoa com quem você está lidando aqui. Com o terceiro olho, com o Freedom, Leap e Opportunities, existem oportunidades aqui, tá? Essa semana para acontecer, só que com o terceiro olho, claridade, Freedom, Leap e Uranus aqui, existem muitas oportunidades e isso daqui pode ser oportunidades de relacionamento, de parcerias aqui, só que com o terceiro olho e claridade aqui, você tá com ele aberto. Se isso daqui foram situações que não aconteceram para você no passado, tá? Porque você não estava no seu propósito, você entende aqui que o alinhamento com indivíduos nesse naipe não aconteceu por conta disso. Ou pelo fato de você estar numa energia masculina e não conseguir fechar ciclo com essa energia, às vezes trazendo da sua ancestralidade aqui, ou você simplesmente tem uma energia distorcida e precisa encarar isso de frente, tá? E assim, as pessoas têm que começar a entender que muitas das vezes a gente passa pela vida e a gente só vê o lado do outro. É fácil apontar o dedo. Até eu, Lilian, faço às vezes. É fácil você fazer assim e apontar o dedo pro outro. Só que você tem 3 dedos aqui apontando para você. Então, antes de você abrir a sua boca para falar mal do indivíduo, você tem que pensar se você aprendeu essa lição, se você tá perfeito nessa lição e no que você significa. Tá? Quando você não está perfeito, a sua projeção é só você dizendo para o mundo o que você é e os medos que você tem em relação ao outro indivíduo. Isso nada mais significa do que aquela invejinha basiquinha, tá? Então é isso que tem aqui. Ok.
E se isso daqui, ô arianos, é alguém querendo um relacionamento com você, alguém do passado, você vai enxergar que esse indivíduo aqui é distorcido, tá? Se é uma possibilidade de alguém querendo alguma coisa com você, você vai enxergar essa pessoa pelo que seja, tá? O problema aqui, tá? Com a Whale no passado, talvez você tivesse num momento da sua vida, na energia do passado aqui, que você não tivesse coragem para viver o que você veio como propósito, porque a gente tem que lembrar que às vezes quando você trabalha com energia de intuição, de mediunidade, você tem um processo da sua vida onde você tem amor demais, profundidade demais. Mas quando a gente fala de intuição, de mediunidade, o seu emocional ele tem que ter um equilíbrio. Não adianta você ser totalmente emotiva e deixar as emoções tomarem conta do que você precisa pensar, do que você está captando e do que você precisa entender. Então aqui talvez você enxergue essa semana que as coisas que aconteceram, o potencial das situações aqui não aconteceram por conta disso, por conta de um desalinho seu ou por conta de você se interessar por pessoas desalinhadas. Aqui com o Firefly, tá? Talvez existam faíscas aí potenciais de parceria, só que com o mouse aqui no final da semana, com clareza aqui e o terceiro olho aberto, você vai estar enxergando que existe potencial, que tem muito potencial. Qual que é o problema com o mouse aqui? Você vai estar enxergando que a maior parte dessas pessoas interessadas no seu caminho são pessoas aqui que com o mouse, e primeiro são pessoas muito covardes. E se você tem uma energia mais masculina, tá lascada. Porque aí é aqueles biotipos de homem que é acovardado e quando você precisar de verdade não tem um ali. E a energia do mouse é a energia de gente fofoqueira, é gente que leva e traz. Quem quer um relacionamento com alguém que leva e traz? E isso na boca de um homem ou na boca de uma mulher, isso é ridículo. Isso é ridículo, isso é pequeno, isso é medíocre. Só que o que acontece na atualidade é que a humanidade acha isso lindo. Ficar projetando, falando mal da vida do outro, quando na maior parte das vezes o medíocre que está falando mal da vida do outro não alcançou nem um terço daquilo, não passou pelo chinelo daquele indivíduo, nunca viveu um dia no chinelo daquele indivíduo para saber se dá conta, mas tem uma língua do tamanho da pica do demônio para sair falando do outro. O que é uma vergonha, maledicência é uma vergonha. Mas na maior parte das vezes, o maledicente se sente grandioso, porque é a única ferramenta que o indivíduo tenha. Não se toca, carrega a pica do diabo na boca, né? O veneno do diabo na boca e acha que é a grande bosta. O que você fala, além de uma projeção, é muito do que você ou seja. Então, assim, vamos tomar cuidado aí, os invejosos de plantão, porque o que você tá falando, na maior parte das vezes, você tá criando pra você. Ainda mais se você estiver falando contra um indivíduo que já passou por tanta coisa que você nunca passou. Se você não tiver passado por uma vírgula do que aquele indivíduo passou, se aquele indivíduo ali tem o espiritual por detrás, esse indivíduo trabalha para a espiritualidade, o que acontece? Você recebe karma. E aí tudo que você falou do indivíduo, que normalmente é você, a sua historinha que você não tem coragem de abrir os seus segredinhos podres, aquilo ali volta contra você, tá? Então cuidado aí, pros fofoqueiros de plantão aí. Mas pode ser você lidando com um homem ou uma mulher aí mentirosa. Com um homem ou uma mulher aí duas caras. Com um homem ou uma mulher aí distorcido. Temos que lembrar que no tarô não existe sexo, tá? Eu posso estar falando de uma mulher numa energia muito masculina. Ups. Ups. É bem messy, né? Bem bagunçadinho. Quando as cartas começam a bagunçar assim, é um indivíduo bem tosco. Ai, tarô. Aqui, tá. Bom, aqui, arianos, essa semana é você fechando o ciclo com 10 anos,
tá? Um ciclo de 10 anos aqui que você vai estar fechando essa semana e entendendo, por isso que você está entrando numa nova energia de abundância aí. Fechando o ciclo com 10 anos e situações de pessoas. Aqui, gente, como eu falei de fofoca, você pode estar fechando o ciclo com pessoas e situações de gente fofoqueira na sua vida, de gente maledicente na sua vida, tá? Não que você vai viver sem nenhum maledicente, não. Mas aqui é você dando um tapa na cara do fofoqueiro, do maledicente aqui, mostrando para esse maledicente, tá? A espiritualidade devolvendo para esse fofoqueiro que não tem o que fazer da vida, que você tá fechando um ciclo com essa situação. Agora, o fofoqueiro que se projetou em cima da sua energia vai ter que viver no que criou, né? Porque quando a gente fala, a gente tá cocriando com o universo. Quando a gente fala do outro e a gente projeta negatividade na vida do outro, aquilo volta pra gente. Ainda mais se a energia que a gente criou era nossa. Como assim? Vou lhe explicar, não tem problema. Imagina, isso é um exemplo. Eu, Lilian Rodrigues, começo a falar mal de você, Ariano. Sem te conhecer, sem saber da sua história, sem ter vivido na sua sombra um minuto sequer. E aí eu começo a falar que você é porca, preguiçosa, vagabunda, essas palavrinhas maravilhosas que todo maledicente coloca. Só que no final das contas você é alguém trabalhador, que não corre atrás de ninguém e que no final das contas essa é a minha história. Eu que sou a pessoa por detrás que esconde que eu sou tanto vagabunda quanto preguiçosa que fico sentado no sofá esperando. Bom, essa projeção que você colocou em cima da energia do outro indivíduo, se aquele indivíduo ali é um indivíduo que está trabalhando, tentando levar a vida dele, quando chegar no processo de que aquele indivíduo conseguiu acumular energia necessária para fechar um ciclo, 10 anos aqui, essa energia volta para você. E aí a sua historinha cai por terra. Aí a sua mentira cai por terra. A sua máscara cai por terra. E aí a sua vida começa a cair por terra. E você entra na energia que você falou do outro. Ouch! Touché! Tá? Então essa é a energia que tá aqui para as pessoas que lidaram com gente fofoqueira mentirosas. Por quê? Porque aqui vocês estão com a rainha de paus e o pajem de ouros aqui. Você tá entrando num momento da sua vida aqui onde você e a sua autossuficiência tá sendo bem vista. E o seu novo recomeço aqui, tá? É um novo recomeço onde as pessoas vão ver que você é uma pessoa... Aqui pode ser, a rainha de paus costuma ser alguém que é meio bruxa, né? Por conta do gato preto ali. Mas assim, o que é bruxa? Você pode trabalhar numa energia luz ou sombra, tá? Existe a dualidade em tudo. Ainda estamos na energia dual, tá? Então, nessa existência aqui, às vezes as pessoas criam fofoquinha com o seu nome aqui porque você não estava na sua autenticidade. Talvez porque você aqui, sendo alguém que tem uma energia mística, seja visto pelos outros como alguém que é uma bruxa, quando na verdade você toma chá, né? Cria um bando de planta no seu quintal, canta um mantra, põe uma música igual a minha aqui, dança um mantra, né? Faz defumação e é chamado de bruxa. Então essa energia que tá aqui, tá bom? Bom, arianos, aqui, tá? Se aqui calma, porque aqui tem um corte. Com essa energia de casamento aqui tem alguma coisa que você precisa cortar, alguma coisa do seu passado que você tá cortando, tá? Porque aqui são duas cartas de corte. Uma é virar as costas e a outra é fazer o corte. Então, aqui, arianos, se aqui, tá? Era você num relacionamento ou num potencial com alguém para essa energia aqui, tá? Se é a outra narrativa que eu coloquei antes, de alguém querendo um relacionamento com você, você enxergando que esse indivíduo é tóxico, que esse indivíduo é distorcido, que essa situação é distorcida, que a pessoa é fofoqueira, bom, você vai estar virando as costas. Porque é um fechamento de ciclo,
tá? Então tem aqui você virando as costas, e aqui é um corte profundo, não é meio corte. Se isso daqui era um relacionamento que você tá deixando homem ou mulher para trás, porque você tá enxergando esse indivíduo distorcido aqui, você quer ir para um novo caminho, tá? E o seu novo caminho aqui talvez tenha a ver com alguém aqui que você tenha uma partícula de fogo por esse indivíduo e ver essa pessoa aqui, essa energia com a rainha de paus, alguém muito sexy, tá? E aí você queira cocriar alguma coisa com esse indivíduo aí, tá? Só que você tá deixando alguma coisa pra trás. Tá deixando alguma coisa pra trás. Pode ser um relacionamento? Pode. Bom, aqui é uma energia de 20 minutos, não é pra ser aprofundada. Quem quer saber mais, quer saber se é a sua história, tem sempre que utilizar o tarô com inteligência, gente. Vem pra tiragem, pergunta, faz uma pergunta, não precisa ser uma tiragem de 30 minutos, pode ser uma pergunta, faz uma pergunta se aquela é minha história e a gente vê se aprofunda, tá bom? Se uma pergunta de R$ 30 com 15 cartas não servir pra você, você pode fazer várias perguntas ou você pode fazer um atendimento de 30 minutos ou 1 hora, tá? O link fica na descrição de todos os vídeos, tá? Para quem quiser atendimento comigo, vai direto pro WhatsApp. Os meus atendimentos começam a partir das 10 da manhã e vão até as 8 da noite. Estamos no momento com 2 tipos de atendimentos e ainda existe até o final do mês previsão para esse ano, para quem quiser fazer o atendimento de previsão, tá? São 48 cartas e R$ 160, 30 minutos. Bom, no mais é isso, gente. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. E ótima semana.